Eu consulto ainda, professora Eliana, um momento só, eu consulto se a Jéssica conseguiu reconectar a Jéssica, por favor. Parece que ela entrou novamente. Oi. Me ouve Oi, melhor? Jéssica. Pode falar, por favor, então. Bom, boa tarde. Saudar todos. Boa tarde. Pessoa do nosso companheiro, vereador Mauro Rubens, parabenizar pela iniciativa, a audiência pública de bastante importância, né, para a gente fortalecer aí as estratégias que a gente vem tentando emplacar em torno, né, do combate à pandemia. A experiência, né, que a doutora trouxe aí em relação ao município de, né, Araraquara tem sido um exemplo, né, em todo o Brasil, sim. E dizer que, de fato, a gente, né, chegou no pior momento da pandemia que ninguém não esperava, né, chegar nessa fase que nós estamos vivendo, mas a gente sabe que isso tem muito a ver, né, com a falta de responsabilidade do governo federal em coordenar, né, ações conjuntas com os estados e municípios em torno do enfrentamento aí da pandemia, porque o município tem, por exemplo, todas as medidas né, elas mostram eficiência. Então, isso tem custado, né, a nível de Brasil, milhares de vidas. E aí, muito pensando aí o nosso público, né, e aí perguntar à doutora como é que foi também pensar esse processo, considerando o campo, né, que apesar que territorialmente, né, as populações elas estão mais isoladas, porque, né, são comunidades, tudo, mas também existe, pelo menos aqui em Goiás, a gente tem muito os rurais, né, que são pequenos povoados, pequenas cidades, né, grupos, assim, em um determinado local. Então, como é que foi pensar isso também, considerando a população camponesa, né, dentro dessas medidas que foram adotadas, né? Um pouco isso, Mauro. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Muito bom. Professora Eliana, acho que a senhora conseguiu ouvir, passar a palavra para as suas respostas, depois a gente faz mais uma rodada para a gente poder partir para a nossa conclusão da nossa audiência pública. Professora Eliana. Então, bom, queria agradecer muito a colega Yaneia, né? Realmente é um desafio, precisamos ter coragem, não tem outra alternativa, né? Quando o Fábio fala como foi a relação, né, com esse empresariado, a gente teve que conversar durante todo o período, né? Agora, quando a situação, eles viram uma situação caótica, porque não tinha diferença no público e no privado, né? Não tendo diferença, não tinha leito nem para o rico nem para o pobre, né? E eles viram que não tinha outra alternativa, né? A gente não teve nenhum incentivo para o empresário, nem o pequeno, nem o médio. O que a gente teve aqui, né, e aí a gente até responde um pouquinho, né, também o que a Tata fala, nós tivemos uma rede de solidariedade muito fortalecida. Então, a partir do momento que a gente vai numa casa fazer o bloqueio, aquela pessoa é positivada, ele é do setor informal, né? A gente sabe que nem ele nem a família dele vai ter condições de fazer o isolamento. Então, a gente já faz uma comunicação direta com a nossa Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para que provenha a situação para que eles tenham condições de cumprir. Porque se você com fome, ninguém faz nada. A gente sabe disso. Então, essa rede de solidariedade tem que ser uma rede extremamente fortalecida, né? E em várias ações nós criamos aqui a Bolsa Cidadania, né? A gente criou empregos, né, provisórios, por exemplo. Aqui a gente tem um apoiador da Covid, que são pessoas que estão desempregadas, com vulnerabilidade social. Nós contratamos em caráter temporário, tá? Para que venham, né, fazer, auxiliar na limpeza, né, dos próprios da prefeitura nesse momento tão crucial, capacitamos eles, demos toda a infraestrutura, né? Então, isso ajudou muito, né?
Outra coisa, a grande distribuição de cestas básicas, e nós já temos um programa aqui em Araraquara, né, que privilegia, né, o pequeno produtor. A gente faz toda a compra dele, tá, do pequeno produtor, né, agrícola, ele entra para a merenda escolar, né? Então a gente prioriza a compra desse pequeno produtor para que ele possa ter, e nesse momento, para inclusive fazer as cestas de hortifruti grangeiros, para poder, inclusive, né, e os desestocáveis, para poder distribuir para a população, né? Então, isso é uma grande diferença que a gente faz aqui no município de Araraquara, né? O Fábio também disse se esse modelo, é lógico, ele tem que ser aplicado em outros municípios. É lógico que os pequenos municípios não têm grandes parcerias, porque não tem universidades. Hoje mesmo eu recebi pela manhã aqui a secretária de saúde e a equipe de Cordeirópolis, 25 mil habitantes. Eles não têm nenhuma universidade. Como é que eles vão fazer parcerias, né? Mas eles podem aplicar o modelo de isolamento, né, de equipes fazerem as visitas, o controle da rede de solidariedade. Então, coisas que você pode fazer, né, em relação à melhoria, né, dessa situação como um todo, né? Então, isso tudo a gente tem muito em todas as perguntas da Jéssica, da Tata, em relação. Primeiro, o governo federal, ele deixou haver navios todo mundo, certo? Cada um faça aquilo que bem entender, não tem um comando único. Se a gente tivesse um comando único, seria totalmente diferente, né? Por sua vez, cada estado também toma o seu direcionamento, né? A pressão econômica é muito grande. Se você não lidar com um diálogo muito próximo, tanto da população quanto do empresariado, você não sai do lugar. Medidas podem ser aplicadas pelos municípios, que são o quê? Principalmente o diálogo, né? Um diálogo franco com a sociedade e com os meios empresariais, né? Tentar alguma parceria de alguma forma. Por exemplo, os municípios ao redor de Araraquara, que são pequenos, eles fizeram parceria conosco para a realização de exames, né? Nós temos a parceria com a Unesp, mas através de nós eles fizeram uma parceria, a gente estendeu essa resolubilidade que a gente tem em relação aos exames também para os municípios da região. Então, acho que isso foi inteiramente, né, importante. Agora, a gente tem que pensar realmente, né, como a Jéssica disse, né, no camponês dessa situação. A gente faz, além de estar inserido, né, essa população como um todo, né, é lógico que é diferente, nós não temos nem 5%, né, da nossa população. Hoje, Araraquara, acho que deve ter uns 3% da população que está nessa situação aí. O restante, né, a gente tem pequenos produtores, porque a gente também tem assentamentos aqui em Araraquara, e é através desses assentamentos que a gente faz a aquisição de toda a produção deles para a merenda, né, a gente privilegia essa situação, né? Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para cada categoria, porque as pessoas realmente não podem, né, passar fome. E isso, então, você tem que trabalhar o governo como um todo e uma rede de solidariedade muito fortalecida para poder dar conta dessa demanda de toda a população, seja ela, né, rural, seja ela, né, de assentados, seja ela dentro da cidade. Esse é o grande desafio, né? Você tem que ter programas específicos para cada um desses segmentos, porque senão você não tem efetividade nas suas ações. Muito, acho que respondeu todos, né? Muito obrigado, professora Eliana. Antes de passar a palavra para o próximo inscrito, que será a Cláudia Nunes, a irmã Sandra, o Edivaldo Bernardes, as relações que eu tenho aqui, gostaria muito de receber aqui conosco, né, a vereadora Aava Santiago, que é a presidenta da Comissão de Educação da Câmara Municipal e também compõe a frente parlamentar como a vice-presidente. Por favor, vereadora Aava. Boa tarde, vereador. Já tem um tempo que eu cheguei, eu estava ouvindo atentamente, consumindo cada palavra da Eliana, que nos privilegia, nos brinda com a sua presença. Como diz a minha mãe aqui,
estava sugando até os tutanos da Eliana para a gente aproveitar tudo, não deixar passar nada dessa experiência que coloca muita esperança no nosso horizonte de que é possível, sim. É uma pena e é muito triste, vereador Mauro, e a todas e todos os parceiros aqui da gente, e o senhor sempre fala isso na tribuna, vereador, é muito triste quando a gente pensa nas mortes e entende que poderiam ser vidas poupadas. Infelizmente, nós temos uma dificuldade política muito grande de trabalhar com o paradigma das vidas poupadas, que a gente faz os esforços, a gente poupa as vidas e as pessoas ainda, por muitas vezes, dizem que... Oi, vereador. Pode continuar, é porque eu pedi para o Fábio... Não, tudo bem, tudo bem. Lá para nós. Então, a gente poupa as vidas e as pessoas ainda dizem que o que ocorreu, as ações nesse sentido foram exageradas, mas é preciso ter coragem para arcar com a crítica, coragem para arcar com aqueles que querem nos desmobilizar. E, nesse sentido, vereador, eu tenho um encaminhamento que é de, se não for possível, a Eliana conversar com o nosso prefeito, Rogério Cruz, que nós levemos as suas principais recomendações e orientações ao prefeito, tópico a tópico, como uma sugestão de encaminhamento da Comissão de Saúde, da Comissão de Educação, que eu presido, da Frente Parlamentar da Vacina, porque as pessoas quebram tanto a cabeça para entender o que dá certo, e a gente tem um município parceiro que fez a coisa acontecer, que deu certo e que está disposto a compartilhar com sua experiência bem-sucedida com a gente. Eu não sei se tem representante do Paço Municipal aqui na nossa conversa, mas eu estou disposta, vereadora, junto do senhor e de todos os nossos pares, a gente levar esses encaminhamentos da professora Eliana para o prefeito. E eu quero finalizar minha fala com uma pergunta para a professora Eliana sobre a educação. Nós votamos na semana passada na Câmara um projeto que torna a educação como um serviço essencial. Apenas 3 vereadores votaram contra esse projeto. Acordou agora. Eu, vereador Mauro e Marlon, e votamos contra o projeto, porque nós entendemos que, nesse momento, especialmente em que a educação é, sim, um direito fundamental, mas o direito mais fundamental e mais elementar de todos é a vida, e nenhum direito deve se sobrepor a esse. Eu gostaria de orientações mais práticas da senhora de como a gente pode tocar essa agenda, entendendo a conciliação de mães e pais que estão desesperados, precisam trabalhar, mas de vidas que precisam ser poupadas, especialmente de quem constrói a educação. O que a senhora nos recomenda? Muito obrigada, mais uma vez, pelo seu trabalho, e conte com a Câmara de Goiânia para propagá-lo para o maior número de municípios possível. Muito obrigado, vereadora Ava. Muito importante a sua colocação e a sugestão muito boa, que já de pronto aceitamos e vamos fazer essa cruzada, né, que nós estamos fazendo já há algum tempo, de envolver definitivamente, por completo, a Prefeitura de Goiânia. Eu gostaria de passar a palavra, escreveram ainda na sequência aqui a Flaviana. Então, vamos ouvir agora, pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, a nossa amiga Cláudia Nunes. Secretária, parabéns. Araraquara já se tornou a cidade dos nossos sonhos, né? Eu quero contextualizar um pouco a minha pergunta e aí eu vou compartilhar rapidamente um pouco da experiência vivida pelo comitê durante a pandemia na proteção da população em situação de rua e também de famílias em situação de vulnerabilidade ameaçadas de despejos. Os 2 casos, eles mostram para a gente os desafios e a urgência do fortalecimento da rede de proteção à saúde e da soberania alimentar, né? Ou seja, a urgência do controle da pandemia também. Hoje, essas 2 ações mobilizam praticamente todos os recursos humanos e de capacidade de articulação do comitê, dada a gravidade dessa crise humanitária que a gente vive. No caso da população em situação de rua, o comitê faz parte do projeto Direitos Humanos em Ação, que é uma grande articulação nacional que está fazendo o monitoramento das violações de direitos humanos no contexto da pandemia. É uma iniciativa do MNDH.
A gente também faz parte do Comitê Intersetorial de Monitoramento de Políticas Públicas para a POP Rua, né? Então, assim, a lista de violações ela é muito longa, mas eu vou citar só 2 aspectos que ilustram muito bem essa situação. Por exemplo, não há um campo específico para a identificação da população em situação de rua na ficha de notificação da Covid-19. Essa, para nós, é a maior evidência da invisibilidade dessa população. Quer dizer, sem informações é muito difícil ter uma estratégia. Nós também não temos notícia ainda do início da vacinação dessa população, apesar de ser um grupo prioritário. E aí é desnecessário mencionar a histórica dificuldade do acesso à água e as medidas de higiene dessa população, né? A pandemia trouxe para essa população a intensificação de todas as violações de direitos que ela já sofria antes. E as organizações que compõem hoje a rede de solidariedade, que fornece alimentos, roupas e procura ajudar de diversas maneiras, ocupando esse vazio do Estado, estão completamente sobrecarregadas. A outra situação de violação, ela tem uma relação muito estreita com a POP Rua. Nós fazemos parte da campanha Parem os Despejos e Despejo Zero. E em Goiás, mais de 3.000 famílias em situação de vulnerabilidade encontram-se ameaçadas de despejos, ou seja, elas podem vir a aumentar dramaticamente o número de pessoas que já vivem nas ruas, e aí acelerar o contágio, enfim, agravar a pandemia. Eu gostaria que a senhora pudesse compartilhar um pouco mais a respeito da estratégia que vocês adotaram no atendimento à população em situação de rua. Eu acho que esse conhecimento para a gente ia ser muito valioso. Muito obrigado, Cláudia. Já passo a palavra em seguida para a irmã Sandra, que falará pelo nome do Conselho Municipal de Saúde. E antes eu gostaria de saudar a presença aqui do gabinete da deputada estadual Adriana Corse, na pessoa do nosso amigo Márcio Siqueira. Irmã Sandra, por favor. Boa tarde. Eu sou do Conselho Municipal de Saúde, mas eu vou falar aqui em nome do Coletivo de Mulheres da região Noroeste, que eu também faço parte, porque eu não pedi permissão para falar em nome do Conselho de Saúde. Então, primeiramente, agradecer a você, Mauro Rubens, por essa iniciativa tão importante, onde a gente tem a chance de participar, né, na busca de soluções. Agradecer a doutora Eliana pela disponibilidade de partilhar essa experiência tão enriquecedora e significativa para nós. E eu quero dizer para você, doutora Eliana, que seu testemunho vem comprovar como nós, mulheres, com todos os nossos dons de mulher e com nossa sensibilidade, podemos contribuir com soluções eficazes para situações de crise, né? E eu destaco na sua fala, que você colocou ultimamente, a importância da rede de solidariedade, formar essa rede de solidariedade para a gente poder conseguir eficácia nas nossas ações, né? Ninguém consegue nada sozinho, nem consegue de cima para baixo, sempre é com a formação dessa rede, né? Então, você comprova que é possível vencer as crises com ações concretas, mas ações concretas feitas em conjunto, em solidariedade. E eu espero que, a partir dessa audiência pública que nós estamos participando, que nós possamos também fazer encaminhamentos concretos, né? Nós sejamos capazes de pautar ações concretas, de uma forma solidária, para nós vencermos essa pandemia, e não só a pandemia, mas todas as crises pelas quais nós estamos passando atualmente e que afetam a todos, mas profundamente, especialmente a nós mulheres, mulheres da periferia, né? Então, eu acho que é muito importante que nós nos demos a mão e nós realmente comecemos, né? Claro, já começamos, mas que nós ponhamos mais força nas ações solidárias, concretas, tenhamos coragem de enfrentar. Eu também colocaria várias perguntas que foram colocadas, como enfrentar os empresários, as forças contrárias, né? Mas nós temos que ter coragem de enfrentar, no diálogo, na busca, na insistência, na persistência.
Eu formularia uma pergunta que eu não sei se já foi feita e já foi respondida, como conscientizar, né, a comunidade, de modo geral, os cidadãos, as cidadãs comuns, para que se envolvam, né? Porque a nossa cultura é muito de esperar que alguém faça por nós, né? E quando faz, a gente não adere porque a gente não participou da construção, né? Eu acho que esse caminho aqui da audiência pública é um caminho concreto, por isso eu agradeço, parabenizo, motivei muita gente para participar, mas a gente vê que muita gente mais poderia estar aqui hoje com a gente, né? Então, muito obrigada. Muito obrigado, irmã Sandra, que faz um trabalho brilhante na região, em Goiânia inteira e no estado. Nós temos mais ainda 2 pessoas para fazer intervenções, eu já retorno, então, secretária Eliana, para as suas respostas, e teremos mais uma rodada ainda de pergunta. Por favor, pode responder. Bom, né? Boa tarde, vereadora Ava, né? Realmente, é um grande desafio o problema da educação. Todos nós enfrentamos, né? Nós ficamos fechados, né? Todo esse período. Retomamos ontem, né? A volta às aulas, né? O Estado de São Paulo começou a vacinar os profissionais da educação essa semana, final de semana, né? Nós começamos a vacinar. O ideal seria que a gente tivesse vacinado todos para esse retorno, né? Também a gente entende a dificuldade, né, em relação a manter por mais tempo, né, as escolas fechadas, né? Porque é uma situação também de muita vulnerabilidade, né, para essas crianças, uma perda irreparável. Então, diante disso, nós criamos todos os protocolos nas nossas escolas, constituímos uma comissão que criou um protocolo, né, a cada área de situação, implantamos esse protocolo. Então, hoje todas as escolas estão demarcadas, colocamos PIA nas escolas, né, fizemos todas essas ações e também estamos testando, né, quinzenalmente todos os profissionais da área da educação e fazendo amostragem, né, com os familiares dos alunos. Isso é extremamente importante. E voltam para a escola aqueles que querem voltar, né? E dentro de uma porcentagem de 35%, não ultrapassando uma capacidade de 35%. Porque a gente também constatou, junto com o Ministério Público, né, o aumento da violência, né, não só em relação à mulher, né, mas também à criança, o aumento da prostituição infantil, né, e também do tráfico de drogas. Então, algumas coisas a gente precisava fazer, porque estávamos parados há um ano, né, né, mais de um ano, e aí, então, a gente começa a retomar, com aquela possibilidade que eu disse na minha apresentação. Para que eu faço um diagnóstico que aquela escola está com um número determinado de casos, você fecha aquela escola por um período até fazer esse isolamento, né? Mas a gente aqui entendeu e entende, o comitê científico, que era a hora de voltar. Os prejuízos, né, eram muito grandes e que a gente teria essa segurança para estar voltando com essas ações, né? Nossa rede de solidariedade, ela fornece máscaras, tá? Também é uma outra situação, a população da periferia. Então, nos CRAS, a gente fornece máscara para a população, né? Inclusive, a gente fornece máscara para aqueles que são positivados, uma máscara de melhor qualidade, para não haver contaminação dentro da sua própria casa. Uma máscara cirúrgica, né, em quantitativo, para que eles possam usar. Então, a gente tem que fazer várias ações. Agora, a retomar das aulas, né, porque a aula remota online não é uma realidade da grande população, eles não têm acesso, né, a isso. Todo mundo tem celular, às vezes um membro da família, a mãe, no celular, ela sai para trabalhar com isso, é o meio de comunicação. Então, é muito complicada essa situação. Nós estamos tentando fazer esse retorno, disse para vocês, começamos ontem, né, e monitorando, né, as unidades, os profissionais e também os familiares, né, para que aí a gente tenha também localizado
em cima, mas precisamos montar toda uma estrutura e um protocolo, construído com quem? Com todos os envolvidos das escolas, inclusive a representação dos pais, para esse protocolo. Então, vamos tentar, vamos ver como é que isso vai fluir, né? Quando a Cláudia fala, é um grande desafio, né? Realmente trabalhar com a população de rua, né? Nós temos, desde o início, né, essa abordagem que já existia pela Secretaria de Desenvolvimento, né, Social, né, inserida com a equipe de saúde. Então, nós, né, nos vários pontos, visitamos eles, né? Eles não foram vacinados ainda, não foram vacinados, né? E não acredito que, por exemplo, o Estado, às vezes, tem alguma autonomia para priorizá-los, né? Mas isso não aconteceu no Estado de São Paulo, né? Eles não foram. A gente trabalha com essa série de educativo em relação, né? Uma parceria aqui também com a Universidade da Uniara, com os alunos de medicina, né? Nós fazemos aí uma abordagem a eles, distribuímos também máscaras, álcool gel para eles, colocamos, sabe, de uns varaizinhos nos locais e vamos reabastecendo esses álcool. Secretária, o seu som cortou. Ai, desculpa, voltei. Foi bater a mão aqui no mouse. Então, assim, quando a gente identifica, não é pela ficha realmente, porque ninguém fala que ele é morador de rua, mas quando a gente identifica, a gente conhece, é essa equipe que faz a visita, identifica alguém com síndrome gripal, né? E aí a gente identifica, né? Nós mesmos fazemos o isolamento oferecendo as nossas estruturas que a gente tem, as estruturas de isolamento da saúde. Então, mas realmente, né, se ela procurar voluntário, né, também é muito difícil. Pelo menos aqui em Araraquara, eles não procuram serviços de saúde voluntariamente. Por aqui que também criamos uma relação que eles esperam as nossas visitas, né, semanais, né, em todos esses espaços. Em relação ao despejo, nós criamos aqui em Araraquara, tá, o aluguel social, tá? Que é a possibilidade, por exemplo, né, a pessoa ela não tem condições, né, de pagar esse aluguel, então a prefeitura aluga pequenos imóveis, né, e aí conforme a vulnerabilidade social, a gente cede, né, para essas pessoas por 6 meses, né, estarem morando. Se necessário, a gente faz uma reavaliação, né, até para que essa população não volte, né, mas principalmente não tenhamos mais pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, né? É um desafio trabalhar com isso na pandemia, né? A gente entende que é uma situação muito complicada, né? Muito complicada. Mas, assim, essas ações que a gente tem, né? Em relação é um programa social muito interessante esse, né, do aluguel social que a gente faz, né? Essa ação, que também muitas vezes não é fácil passar esses programas na Câmara Municipal, né? De aluguel social, de renda cidadã, né? Porque existe uma resistência muito grande, né, da Câmara em alguns projetos, única e exclusivamente, né, por ser projetos, né, sociais e por ser contra, única e exclusivamente, sem ter um embasamento, né? Então, a gente também tem essas dificuldades, mas a gente... eu até vi alguém perguntar em relação à Câmara, né? Eu tenho uma postura eu sou secretária de saúde pela 4ª vez, né? Eu sou funcionária de carreira da prefeitura, eu construí toda a minha vida pública dentro da prefeitura, trabalhando como enfermeira, depois enquanto coordenadora de unidades, e cheguei a secretária de saúde. Quando os prefeitos saem, entra outro, eu volto para a minha função, na unidade de avaliação e controle. Quando ele volta, eu volto, é a 4ª gestão dele, consequentemente, a minha 4ª gestão. Eu tenho um hábito que mensalmente eu vou à Câmara Municipal. Eu faço uma reunião, através da Comissão de Saúde, antes da pandemia, coloco todas as dificuldades que eu tenho.
As minhas listas de espera, qual a dificuldade? Eu não espero só a prestação de contas que acontece quadrimestral. Quais são as realidades? Ah, porque não tem transporte, porque não tem isso, porque a fila de isso, a fila daquilo. Eu mostro a realidade, mostro o orçamento, abre um diálogo para eles. Eu não tenho grandes problemas em passar projetos específicos da saúde na Câmara, porque eles me conhecem. A qualquer momento, se eles falam alguma coisa que eu discordo, por exemplo, da vacina, eu peço para ir lá na tribuna na semana que vem e vou esclarecer e mostro os números. Então, eu tenho uma total transparência com a Câmara. Então, é uma relação que, quando eu tenho algum projeto, se precisa, eu vou lá defender, explicar por que eu quero um projeto. Então, isso fica muito fácil, mas eu criei essa relação com a Câmara, né? Assim como eu atendo todos os vereadores, por WhatsApp, tem isso, problema de um paciente para internar, isso porque é saúde, não é oposição, não é situação. Quando é um caso de saúde, eu tenho que atender porque é um cidadão que está numa circunstância. Então, uma relação que a gente tenta trabalhar com a Câmara dessa maneira. Então, eu lido muito bem com a Câmara Municipal de Araraquara, por conta disso, apesar de ter oposição, apesar de ter essa situação, mas eles me respeitam enquanto alguém que conduz a saúde do município, né? A irmã fala muito bem isso, a dificuldade que a gente tem de conscientização da população, né? É um processo, né? A saúde no país não vai bem porque a gente não tem educação, porque a gente não consegue sensibilizar, né? Então, isso é um grande desafio. A gente tem que trabalhar com muitas campanhas de educação para ver a importância disso. Porque medidas como a higienização das mãos, né, e o uso de máscara, né, e o distanciamento social, quando a gente fala, é fundamental para o controle da pandemia. E são coisas muito fáceis, né, da gente conseguir, que não é tão caro, né? Caro é manter um leito de UTI, um paciente entubado aí por um mês, etc. e tal. Então, eu acho que assim a gente trabalhar isso é uma dificuldade que a gente tem, né? É uma dificuldade. A gente, mais pelo exemplo, falando, como diz o Gonçalo Vecina, né? Água mole, pedra dura, até que bate, até que fura. A gente não pode desistir. A gente continuar com campanhas, né, de educação constante, né? E para poder sensibilizar a população, dando os exemplos, mas também dando condições. Não adianta. Outro dia eu fui fazer uma visita numa obra social de uma irmã. Ela disse assim: Eliana, eu estou precisando de máscara. Eu falei: nossa, a senhora já podia ter pedido. Não, porque a pessoa veio aqui com a máscara e falou: é uma única máscara que tem na minha família para todo mundo. É inconcebível, certo? Então, a gente também tem que propiciar. Não é só a cesta básica, né? Mas você tem que dar o kit também junto. Isso é fundamental, o álcool gel e as máscaras, né? E aí eu falei: não, vamos trabalhar mais para mandar mais máscaras. E fizemos uma campanha aí através de cooperativas, porque aí você faz um outro mecanismo. Eu preciso fazer máscaras de tecido para a população. Você chama a cooperativa. É um grupo de mulheres, de costureiras que estão desempregadas, que formaram uma cooperativa. Você dá o material, você, né, e paga por elas estarem costurando. Então, você tem que trabalhar nessa rede, né, muito integrada para você conseguir fazer isso. E trabalhar constantemente na educação. Agora, as mulheres, irmãs, são muito fortes, né? O prefeito aqui está ferrado, ele tem 13 secretarias, 10 são mulheres. Imagina esse povo na orelha dele. Mas ele ouve bastante as mulheres, ele acredita muito, né, na capacidade que a gente tem de condução, né? Então, acho que é extremamente importante a gente trabalhar unidas e defender, né? A gente também, quando a gente faz contratação de caráter temporário, ou mesmo no aluguel social, a prioridade, né, são as mulheres que são chefes de família. Elas passam na frente, ela tem uma pontuação, né, maior para chegar nesses programas sociais, né, porque ela tem um enfrentamento totalmente diferenciado, é ela sozinha, né, com os seus filhos. Então, a gente pontua isso de uma maneira diferenciada para poder dar acesso mais rapidamente a elas. Muito bom. Professora Eliana, a senhora vai respondendo bem e mais pessoas querem falar, sabe? Nossa lista estava pequena, agora aumentou novamente. E vou propor aqui para todos nós vamos encerrar os que se inscreveram.
Eu já estão inscritos o Edivaldo, a Flaviana, o Gerson, o Eliomar, o Marcos Fidelis e o Fábio Basílio. Então, nós temos aqui 2 blocos de 3 perguntas, né? Quero também registrar, professor Eliane, 2 coisas. O deputado federal nosso, pelo Partido dos Trabalhadores, Rubens Ottoni, assessoria acompanhando, mandando um abraço e também deixou uma pergunta que em seguida vou fazer. A audiência nossa percorrendo aí o país, lá na Bahia, no interior da Bahia, em outros lugares, aqui pelas várias plataformas, então tem muita gente acompanhando. Falar também para o nosso acompanhante aqui pelo Instagram, o Marcos Vinícius, ele está perguntando sobre vacinas, né? Vacinas para as pessoas que já são portadoras de câncer, né? E outras doenças também. Nós estamos aí, com a dificuldade de vacina, já todos nós estamos vendo. E informar quem está acompanhando pelo Instagram, daqui a pouco nós vamos fechar o Instagram e vocês continuem acompanhando pelas outras plataformas. Eu quero já, de imediato, também passar a palavra, né, para o Edivaldo, na sequência Flaviana. Edivaldo Bernardi já foi presidente, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia. Boa tarde. Boa tarde, vereador Mauro Rubem. Parabéns pela audiência pública. Trazer aqui uma profissional, uma servidora pública de carreira, né, secretária de saúde já aí por 3 mandatos. Isso é muito importante, né, mostrar a qualidade, o compromisso de servidor de carreira da saúde, do Sistema Único de Saúde. Araraquara dá um exemplo. Antes cumprimentando, né, aqui formalmente, a professora Eliana, secretária de Saúde de Araraquara, e cumprimentar também a vereadora Ava Santiago, todos os demais colegas, alguns conselheiros que eu vejo aqui. Fui presidente do Conselho Municipal de Saúde por 2 mandatos também. Sou do Sindicato de Servidores Federais e a gente vê muita dificuldade aqui, no caso, é o trato e o cuidado com os trabalhadores, né? Máscaras de péssima qualidade. Na hora de botar a máscara já rasga, uma coisa absurda, né? Contaminação de trabalhadores, né? Tanto da linha de frente como do intermediário, né? Muito grande. Pessoal de limpeza também se contaminando. Então, uma coisa assim, e não menos, vereador Mauro Rubem, antes de dar continuidade, eu quero ser breve, mas nessa questão que eu coloquei aí da importância de uma secretária de carreira, servidora de carreira do Sistema Único de Saúde, destacar um aspecto fundamental nessa qualidade, nesse perfil da secretária, que rapidamente dá para a gente identificar. Isso é muito importante numa crise como essa, numa pandemia, você ter pessoal qualificado, gente que dá conta da parte técnica, né? Isso é uma necessidade aqui em Goiânia, né? Pouquíssimas, raras exceções você identifica em Goiânia. Você ter pessoas com esse perfil da professora Eliana, esse perfil técnico, administrativo e político, né? Você tem que fazer essa passagem obrigatoriamente por esse tripé, né? Para conhecer. Se você conhece, você sabe dar vazão e discussão e fazer o debate. Por isso que ela tem coragem de fazer a discussão dioturnamente, permanentemente com a Câmara Municipal. Isso é fundamental. Então, eu quero parabenizá-la por essa força, essa iniciativa, essa capacidade, né, de levar a discussão. Caro realmente é UTI, né, porque assistência cesta, aluguel social, isso não é caro, isso é investimento,
né? Então, parabéns, Araraquara, parabéns à senhora. Então, eu estou aqui a dizer, né, com clareza, vereador Mauro Rubem, vereadora Ava Santiago, é importante fortalecer as medidas de fiscalização da Câmara Municipal, é fundamental. Parabéns por essa unidade política de vocês, né, pela frente parlamentar, combater a Covid, né, porque precisa cuidar de quem cuida, precisa cuidar dos servidores que estão no CAIS, que estão na unidade de saúde, eles entregam suas vidas, não é? Eles voltam para casa sem uma máscara de qualidade, máscaras horrorosas, absurdas, eu já disse aqui. E o cuidado das unidades de saúde também. Então, eu vou concluir, vereador, uma pergunta para a secretária. Na questão da comunicação, Araraquara, como é que faz esse trabalho de comunicação com a população? Toma uma medida e vai lá uma comunicação. Porque é muito rápido a contra-informação, né? Esse negócio aí que desconstrói a comunicação pública, a comunicação oficial. Você trabalha uma coisa com a população e vem lá os anti-vacina, esse povo aí que começa a desconstruir. E a outra questão é o transporte, né? Goiânia tem um problema sério, terminais lotados, população andando para riba e para baixo, é uma coisa terrível. Como é que vocês conseguem trabalhar isso? Então, tem esses dois aspectos que, objetivamente, eu queria... Desculpe aí a delonga, mas era necessário fazer essas pontuações. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Obrigado, Edivaldo, companheiro. Já em seguida, para a secretária-geral e ex-presidenta do Sinde Saúde, Flaviana Barbosa. Depois, Gerson Tertuliano. Boa tarde, né, a todos e todas, né? Quero parabenizar o grande companheiro Mauro Rubem, vereador e também diretor, né, de comunicação da nossa entidade, e junto com ele parabenizar, né, a doutora Eliana, essa mulher forte, cumprindo esse papel público de suma importância, né? Que é desafiante para nós que defendemos o Sistema Único de Saúde, ter pessoas como a senhora, como o Mauro e tantos outros e outras, né, que fazem esse papel. Eu gostaria de perguntar para a senhora, doutora Eliana, nós sabemos que os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, quer seja a rede pública ou rede privada, não sei como é a realidade de Araraquara, mas você pode nos dizer, temos um nível de salário muito baixo, uma desvalorização enorme, um adoecimento, uma sobrecarga de trabalho tremenda, né? E a grande maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras nessa pandemia estão adoecidos mentalmente, né? Com essa sobrecarga, com tudo isso que o Edivaldo falou e outros falaram, da falta de condições de trabalho, da equipe, pouca equipe para trabalho, né? A desvalorização dos salários e tudo isso. Qual está sendo a experiência de Araraquara na valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras públicos? Lá vocês têm que tipo de modelo? É mais concursado? É credenciado? Como é que é? Tem OS no município da senhora lá? E tudo isso nos leva a ter um exemplo desse município para a gente contar um pouco da história de Goiás, que é uma história de precarização, uma história de contratações precárias, de OS, de desvio de dinheiro, de tanta coisa. Nós estamos com anseio de encontrar cidades como Araraquara, que buscou tão bem aí a situação com a pandemia, né? Uma luz no fundo do túnel para enfrentar o desmonte do SUS que está acontecendo em Goiás, em Goiânia. Obrigado, Flaviana. Importante pergunta. Parece que o companheiro Gerson, presidente do Sindicato dos Engenheiros, não está presente na sala, correto, Eduardo? Vamos passar, então, para o Eliomar, advogado e representante aqui da Associação de Egressos da Universidade Federal de Goiás. Eliomar, por favor.
Seu áudio está fechado, Eleomar. Abre, por favor. Desculpe. Boa tarde, vereador Mauro Rubem, a quem eu agradeço o convite e, inicialmente, saudá-lo, não só o vereador, mas a frente parlamentar. É um ensinamento que Vossa Excelência tem feito a todos nós de como trabalhar, mesmo tendo condições precárias, de colegas que comungam com as suas ideias de defender a saúde do povo goianiense. Quero saudar também a Câmara Municipal por essa realização dessa audiência pública e com esse tema tão importante. Quero saudar a vereadora Ava Santiago, que, para mim, é uma grande satisfação vê-la integrar essa legislatura e a sua atuação nesses temas. Saudar também os representantes da deputada Adriana Corsi e do deputado federal Rubens Ottoni, demonstrando interesse pelo tema. E, de forma muito especial, saudar a secretária Eliana, ao prefeito e toda a equipe da Prefeitura de Araraquara pelo exemplo que nos dá ao Brasil de como enfrentar essa doença. No dia 23 de junho do ano passado, nós criamos a Associação dos Ex-Alunos da Universidade Federal de Goiás. Nós somos mais de 100 mil ex-alunos. E o objetivo dessa associação é a integração da ciência, do ensino, da pesquisa, da extensão desenvolvida na universidade com a sociedade. E, durante a pandemia, nada melhor que beber nas universidades os ensinamentos de como enfrentar essa pandemia. Então, é uma obrigação nossa estarmos inteirados, interagindo, participando dessas atividades como essa da audiência pública. Na fundação da Egresso, em assembleia virtual, prestamos homenagem às duas primeiras homenagens que a entidade prestou, doutora Eliana, foi a duas enfermeiras. Nós entendemos, os mais de 100 egressos participantes da Assembleia entendeu que, entre os profissionais da saúde, talvez a enfermeira, que a grande maioria são mulheres, representa com maior dignidade todos os profissionais da saúde para ser homenageadas. E o fizemos pelo enfrentamento que a categoria faz dessa pandemia tão desconhecida e tão arriscada. Então, quero aproveitar e transmitir à senhora, doutora Eliana, essa homenagem que também fazemos à senhora, pela coragem, a dedicação e o profissionalismo que já demonstrou. Eu vou direto à pergunta para economizar nosso tempo. Como egresso, a finalidade nossa é fazer esse intercâmbio. Não é tanto produzir o conhecimento, é transmitir o conhecimento. E aí, a pergunta que eu faço é, em Araraquara, qual o papel das redes sociais, das entidades sindicais, populares e movimentos sociais lá em Araraquara no embate da guerra das narrativas contra o negacionismo e o terraplanistas? Porque o esforço que se faz, como agora, nessa audiência pública, em uma simples live, sem a menor responsabilidade, o nosso chefe maior da nação desmonta todos os nossos argumentos baseados na ciência. Então, essa guerra das narrativas é fundamental. E, ao nosso ver, e é isso que a Egresso se empenha diariamente,
é de levar aos mais de 100 mil ex-alunos essa consciência para que ele, com maior conhecimento na sociedade, possa ajudar nessa batalha das narrativas, não ao negacionismo, não ao terraplanismo, e sim à ciência e todos os protocolos que são exigidos para enfrentarmos essa doença. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Eliomar. Vou passar a palavra para o último inscrito, Marcos Fidelis. Por favor, Marcos Fidelis, pode fazer as suas colocações. Boa tarde. Está ouvindo aí, Mauro, certinho? Beleza, Marcos, pode falar, por favor. Eu queria primeiro parabenizar o vereador Mauro Rubem por essa iniciativa, que eu acho que talvez seja a mais importante que a gente teve até agora em Goiânia em relação a essa questão, né? Também a presença da outra vereadora, Ava, né, que é uma coisa gratificante ver, né, que há vereadores de fato comprometidos. E parabenizar e agradecer à secretária, tanto pela competência técnica, quanto pela disponibilidade dela e a simpatia, né, em estar aqui com a gente. E aí eu vou ser bem objetivo para não ficar tomando muito tempo. As pessoas se surpreendem muito com a forma como está sendo encaminhado no Brasil a questão da flexibilização ou não, porque está sendo usado pelos governos só o critério de UTI ocupada. Enquanto aquela própria planilha, né, da OPAS, que o pessoal usa, metade é a questão hospitalar e outra metade é a questão da transmissão, né, de como é que está a transmissão, na verdade. Essa parte da transmissão, na maioria dos lugares do Brasil, pelo que a gente vê, está sendo desprezada. E como o Edivaldo já, inclusive, falou, fica se focando nas UTIs em que você tem 80% de chance de não sobreviver, inclusive, né? E que custa mais de R$2.000 por dia, se você olha na planilha, uma UTI diariamente. E aí, a gente tem uma questão que também já foi abordada, que é a falta de uma comunicação eficaz, porque você vê até, quando você consegue que as pessoas usem máscara, elas usam errado, né? Ou a pessoa não sabe que se você usa uma PF2, se você tiver 3 máscaras, você pode passar um mês, você usa um dia, deixa ela descansar 2 dias, depois usa de novo. Então, você pode até distribuir máscara nos terminais de ônibus, mas se não tiver nenhum panfleto para explicar para a pessoa como é que ela vai usar, não resolve. A pessoa não sabe que se ela tiver com máscara e com a outra, tem até uns materiais aí, né? A própria Fiocruz fez, mas eles não são difundidos em larga escala, né? Explicando como que é a transmissão se uma pessoa sem máscara, se a outra está. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande até para quem está comprometido em usar. Outro dia eu até me surpreendi que eu vi que o CONAS fez no ano passado uma campanha publicitária completa. Tem material para colocar no YouTube, tem material para mandar pela internet, que é a campanha dos 3 L's, né? Não sei se a senhora já viu, parecido com aquela da Inglaterra. Não vi ninguém usar essa campanha em lugar nenhum, sendo que ela está prontinha lá. Mas, enfim, a pergunta que eu quero fazer, relacionada com isso, com essa questão da gente estar enfocando os governos, né? Se a gente pega a propaganda do governo do estado, por exemplo, tem um outdoor na rua, falando quantos leitos hospitalares abriu, quantas UTIs abriu. Aí, no cantinho à direita, está lá, use máscara, faça distanciamento social e lave as mãos. Enquanto nos outros países a ênfase é o contrário. Então, secretária, eu queria perguntar, porque a gente sabe também, a OMS está repetindo o tempo todo que só vacinar não vai resolver, que vai ter que continuar com as mesmas medidas não farmacológicas aí, né? E como vocês já deram um choque inicial, conseguiram, são o exemplo do país nisso, em reduzir drasticamente, né, os níveis em que a cidade estava, mas a gente sabe que a fase seguinte é conseguir manter isso baixo. E no mundo inteiro, os países bem-sucedidos, o exemplo mais colocado é o do Vietnã, né? O que se faz é a testagem, o rastreamento de contatos, quarentena e isolamento. Nesse nível que a gente está hoje no Brasil, isso é impossível porque a proporção de pessoas que estão infectadas é altíssima, me parece que é impossível a prefeitura rastrear isso. Mas eu queria saber da senhora se no próximo momento, agora, se vocês
vão dar uma ênfase maior nessa questão de testagem, rastreamento, para conseguir manter os níveis baixos. Lá no Vietnã, por exemplo, pelo que eu li, tem essa questão da pessoa que mora com muita gente, não tem como se isolar. Então, as pessoas são colocadas em locais públicos, tipo albergues, para fazerem a quarentena ali, ou para ficarem isoladas ali. Porque aqui em Goiás, por exemplo, é chocante você ver na imprensa. São famílias inteiras que se contaminam, porque as pessoas, primeiro, não têm informação sobre isolamento e quarentena, e, segundo, não tem como fazer, além da questão econômica, né, que já foi colocada. Então, eu queria perguntar à senhora sobre isso. O depois, né? Vocês que já conseguiram fazer essa parte de dar esse choque, de conseguir baixar. Obrigado, Marcos Fidelis. Eu gostaria de apenas complementar uma pergunta deixada aqui pelo gabinete do deputado Rubens Ottoni, e também uma preocupação minha que segue um pouco na linha que o Eliomar colocou. Nós soubemos aqui, se a senhora puder também dar mais detalhes, as retaliações que o prefeito Edinho teve, né, os ataques que literalmente ocorreram, né, e que apesar, né, e que o próprio lockdown, as medidas que foram tomadas, superaram, né, esses ataques. Então, é possível, de fato, mesmo tendo toda essa artilharia negacionista, conseguir êxito, né? Então, eu quero passar a palavra para a senhora. Esses são os últimos inscritos que falaram, nos respondeu, fico muito agradecido. Vereador Mauro, antes da professora Eliana, só um pequeno Oi, informe. desculpava, eu não vi sua solicitação. Imagina, eu não tinha Fica à pedido, vontade. eu acabei de ser enxerida mesmo, mas é porque foi muito... todo mundo falou sobre proteção, rede de proteção social, rede de enfrentamento à fome, que se alastra de forma brutal, se aprofunda de forma crônica. Então, é para lembrá-los, eu sei que todos os colegas aqui sabem do nosso compromisso, da nossa campanha de solidariedade que nós lançamos pela Frente Parlamentar da Vacina, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, com a UFG Solidária. É muito incrível ter a Universidade Federal de Goiás como nossa aliada, como nossa parceira, não só na campanha de solidariedade, mas na entrega de máscara, de álcool gel, de soluções práticas para o combate à crise, e dizer que o Pix está disponível. A gente vai deixar o endereço aí no chat para vocês. As instituições selecionadas pelo UFG Solidária que vão receber essas doações. Quem pode, ajuda quem não pode, para que juntos a gente vença essa crise. E também um informe sobre o despejo. A gente está... Todas as demandas de despejo que chegam até nós, a gente tem acionado a Defensoria Pública e estamos conseguindo reverter. Revertemos o despejo no Solarville e estamos trabalhando para alcançar as comunidades que estão sob ameaça de despejo e para atendê-las com não só assistência imediata, que é de combate à fome, mas também com itens de saúde, de higiene. Vereador Mauro e eu e a Frente Parlamentar da Vacina estamos encampando isso. Todo mundo, quem não aderiu ainda, vamos aderir, vamos colocar comida na panela do pessoal. Obrigada a todos. Muito bem lembrado, vereador, obrigado. Secretária Eliana, por favor. Bom, fico muito feliz, né, em todos os questionamentos e as coisas que a gente pode colaborar um pouco aqui, né? Quando Edivaldo fala com os cuidados dos trabalhadores, né, isso foi fundamental. No início, a gente teve dificuldades, inclusive, na aquisição de EPI, e até do manuseio, né? Nós não estávamos acostumados com isso, né? Então, nós aprimoramos muito a compra, né, desses EPIs, nossos funcionários trabalham com a máscara N95, os aventais, e capacitamos, né, toda a rede, né, a rede que está na linha de frente, a rede básica, que também está na linha de frente, mas o nível secundário, todo mundo a utilizar esses EPIs. É fundamental, né? Então, isso foi muito importante, né, para que a gente tivesse. Araraquara teve, na rede pública, né, um óbito de um trabalhador da saúde, né? Inclusive foi reinfectado, né? Mas o restante, né, nós tivemos aí um grande
cuidado, né, com o trabalhador, né? Também, assim, nós temos aqui um critério de afastamento, né? Nós afastamos todos esses profissionais, muitos deles em home office. Ah, como que vai trabalhar em home office? Mas nós temos aqui o telemedicina. Os profissionais da saúde podem fazer isso, né? Pode fazer esse contato, essa orientação. Então, a gente fez todo aí um cuidado com a nossa linha de frente, né, dos trabalhadores, né? Pergunta também do transporte, né? Aqui o que a gente faz hoje, onde é o nosso terminal de integração na cidade, a gente tem um posto de testagem, né? De testagem de todos que descem dos ônibus para identificar as linhas, tá? E também identificar qual é a contaminação possível no transporte. Fora isto, o que a gente tem, quando a pessoa positiva, depois nós fazemos aquela visita que a gente faz, a gente também, usando os alunos, né, do curso de saúde, vários cursos, fazem um questionário, né, via telefone para esses pacientes. A gente pergunta, né, primeiro, desde tudo, onde trabalha, tudo isso já está previsto, mas assim, você usa a linha de transporte, qual horário, qual linha você utiliza? E aí a gente faz um mapeamento de quais são os horários e as linhas que tivemos maior incidência de casos positivos. E aí a gente vai trabalhar, né, com o pessoal do trânsito, né, que coordena o transporte público, assim, olha, está vendo, neste horário você tem que aumentar, a gente tem que trabalhar tudo isso integrado, né, porque não dá para a gente relatar todas as nossas ações, porque é uma coisa muito grande, mas a gente faz isso e faz a identificação em relação a isso. O nosso grande problema em Araraquara, a transmissão não se dá no transporte público, gente, né, não é a primeira causa, não é o transporte público. O maior problema que a gente tem realmente, né, são nas reuniões familiares, nesses encontros familiares. Por toda essa pesquisa aqui que a gente faz, esse é um grande problema que a gente tem, né? E aí disso vai saindo e vai levando para outros lugares, né? A Flaviana pergunta se a gente tem OS, né? Não, nós não temos OS. Nós tivemos que contratar um grande número de profissionais em caráter temporário, mas nós temos aqui uma maternidade que é uma fundação pública-privada, que segue os mesmos critérios, tá, da prefeitura, de salários, tá? Não há diferenciação, né, dos nossos concursados, porque a fundação ela tem que seguir o mesmo critério que a prefeitura, porque ela é uma fundação da prefeitura, né, uma fundação pública-privada. Mas nós fizemos um contrato de gestão no controle da pandemia, que eles contratam em caráter temporário, através de processo seletivo, e eles recebem os mesmos salários, tá, que os concursados, né, e com todos os benefícios, né, vale alimentação, né, tudo isso previsto. Fora isso, né, aqui a gente paga para todos que estão na linha aí de frente, mesmo as unidades básicas de saúde, 40% de insalubridade, porque nesse momento eles estão expostos, e também a gente fez aí um prêmio para eles, né, um prêmio mensal no valor de R$500, né, para todos aqueles que estão na linha de frente. Você também dá um incentivo, né, para esse trabalhador, para ele também trabalhar, que a gente sabe que as condições dele econômicas são, né, ruins. E a gente não tem diferença nisso no trabalhador que está no contrato de gestão, né, não é uma OS, uma fundação público-privada, né, de qual a gente tem esse contrato de gestão exclusivamente, tá, no período da pandemia. Tá? O restante eu tenho aí 2.000 funcionários, né, todos concursados, né. Esse eu não tenho OS no município de Araraquara para prestação de serviço, né. O Eliomar pergunta aí qual é o papel das redes sociais. É isso, né? Aí já está pegando aqui a pergunta do vereador aí, do deputado, né? Foi as mídias sociais que levaram a essas ameaças, né? Eu também fui ameaçada 15 dias antes do prefeito. A minha ameaça não era pelo lockdown, mas era para eu instituir, como eu coordeno o comitê científico, o tratamento precoce, e eu disse que eu não ia instituir o tratamento precoce em Araraquara porque não tinha comprovação científica, né? Nada daquilo que comprovasse cientificamente, Araraquara não iria
adotar. Eles me ameaçaram, cercear, fechar a rua onde eu moro, né? Eu não teria ou como entrar ou como sair, e assim eu saberia como que as coisas acontecem, eu viria na realidade aquilo que acontece. A gente tomou as medidas judiciais do caso, o prefeito foi ameaçado de morte, né? Principalmente por esses negacionistas, né, que fazem essa convocação pelas mídias sociais, né? Mas a gente sabe, né, que muito dessas ameaças, ela não procede só de Araraquara, ela vem de outros, né? Ela vem até de ordem nacional, para a gente poder intimidar, porque, né, vocês estão vendo, a Araraquara está aí na mídia, preconizando, né, na mídia nacional, tudo aquilo, né, que é negado, né, pelo governo federal. Então, isso incomoda e muito, né? Então, a gente tem aí, as redes sociais são fundamentais nesse processo, é difícil. Como eu disse, eu tenho um processo de comunicação, eu, secretária de saúde, todos os dias, 2 vezes por dia. Então, eles acreditam muito na minha fala, né? Por conta dessa relação que eu criei. Hoje eu fiz o boletim 30º boletim, né? Diário do comitê, né? Então, todo dia eu vou nas mídias, fora na imprensa como um todo. Mas eles acreditam naquilo que eu falo. Por mais que o pessoal tenta destruir, né? A gente tem aí uma fala e a gente criou uma relação de muita confiabilidade com a população. As mídias destroem em 3 tempos, né? Essas coisas. É muito difícil, tá, Ilana, a gente trabalhar com esse negacionismo. Nós tivemos passeatas, tivemos uma passeata de 20 carros, tá? Que não teve assim uma grande repercussão. Durante o lockdown, ninguém fez nada, porque sabia que não tinha outra alternativa, que os araraquarenses estavam morrendo, né? Não tinha como, não sabiam que estavam lutando por leito, tanto no leito público quanto privado. Então, isso realmente, né, é uma situação, né, muito difícil, né? Então, as pessoas viram que não adiantava porque as pessoas negavam, olha, eu não tenho onde internar, eu não tenho isso. Então, é muita, né? Então, e teve aí um enfoque muito grande. A gente sabe que a gente trabalha com robôs que vão, né, fazendo essa situação, né? É difícil. Agora, você tem que ir para as mídias sociais e a gente vai, tanto eu quanto o prefeito. Prefeito todo dia, eu todo dia. Então, a gente dá a cara a bater, né, realmente, para poder esclarecer a população. E aí você vai tentando. O Marcos, você talvez não tenha final da minha fala, onde fala que esse pós é realmente o grande desafio. E o que a gente está tentando fazer é isso mesmo, como eu disse, nós estamos testando segmentos, né, de toda a sociedade. Então, vamos testar 2 a 3 estabelecimentos comerciais por dia, indústrias, escolas, igrejas, e tentar monitorar e fechar o local que está com 2 ou mais positivados, né? Em vez de fechar todo o comércio, em vez de fechar essa situação. A gente está pensando nisso, a gente está pensando também aqui o que vai mensurar não vai ser a ocupação de leitos hospitalares, até porque Araraquara é referência para outros municípios, não dá para você fazer isso, mas o que a gente vai mensurar, quando Araraquara tiver todas as coletas diárias, ultrapassar 30% dos positivados, e todos aqueles que estavam com síndrome gripal, que foram testados, 30% deles estiverem positivados por 3 dias consecutivos, nós vamos fazer lockdown, nós vamos fechar a cidade por 7 dias. Isso nós já estamos combinando, sabe? Porque combinado não é caro. A gente está combinando com a sociedade como um todo, né? E tentando mostrar isso para eles. A partir dos 20%, a gente vai dar um sinal de alerta, né? Então, a gente vai fazer isso e fazer essa testagem, né? A partir das que a gente acredita que o Estado comece a liberar algumas coisas a partir da semana que vem, nós já estamos realizando, porque o comércio está em drive-thru, o supermercado está funcionando, e a gente vai testar por amostragem, né,
11 segmentos, né? É comércio, é indústria, é escola, é igreja, é prestação de serviços, né? É tudo isso. E aí, os locais que a gente encontrar que tenham positivados, a gente vai fechar este local por 7 dias, né? Para voltar, eles vão ter que ser testados, né? Todos, né? Para voltar ao trabalho e a reabertura. Tudo isso, né? Por conta, óbvio, da prefeitura, porque você não tem como exigir isso também dos prestadores como um todo, né? Então, voltar é através disso. Nós já começamos a falar que a gente vai fazer um decreto a semana que vem, que as regras são essas. A testagem é testagem com esse monitoramento, é dizer que se a cidade atingir 30% dos positivados, nós vamos fechar a cidade de novo, né, para tomar essas medidas e combinando essas regras. Para isso, aquilo também que eu falei, que é do esgoto, né? A gente dividiu a cidade em 50 regiões, em uma parceria com a universidade, a Unesp, nós estamos coletando, antes de cair no emissário, nos PVs, né, os pontos de visitação, 50 regiões para poder mensurar o quantitativo de vírus, né? A região que apresentar um grande quantitativo de vírus, né? Apresentar um grande quantitativo de vírus, né? Apresentar um grande quantitativo de vírus, né? De vírus, né? Quantitativo de vírus. Apresentar um grande quantitativo de vírus, né? De vírus propostas, além de tudo aquilo que a gente já faz, né? De monitoramento, de testagem de todos os familiares, né? Antes de estar liberando da quarentena, e a gente tem aqui também, como eu falei, esse isolamento, uma unidade de isolamento. Pessoa que não tem condições de fazer isolamento na sua casa, por conta da sua estrutura física e do número de pessoas, nós temos aqui o que a gente chama uma unidade de quarentena, né? Unidade feminina, uma unidade masculina, a pessoa vai para lá, fica lá, recebe alimentação pela prefeitura, e também o segmento da equipe nossa de saúde, que passa lá diariamente para monitorar esses pacientes, né? Esses portadores, e com isso tirando a possibilidade dele estar transmitindo diante da estrutura física, né? Da sua moradia, ou as dificuldades que tem de moradia. Então, a equipe, quando ela vai, ela já identifica que a pessoa não tem condições de fazer isolamento. Ela já convida, já faz a remoção dessa pessoa para essa nossa unidade de isolamento, assim como a gente também, aí uma parceria com o hotel, um isolamento para os profissionais da saúde, né? Mesmo aqueles que não querem voltar para casa, ficar um período por conta de não contaminar os seus familiares, né? E outros que podem estar, que estão positivados, que querem cumprir a quarentena, né? Então, nós temos essa estrutura para a população e também para os profissionais da área da saúde. Em relação às ameaças, em nenhum momento intimidou. Nós continuamos, fizemos os nossos inquéritos, mas isso, tanto eu quanto o prefeito, mais ainda o prefeito, disse que isso não ia fazer nós mudarmos as nossas ações e as nossas decisões. Porque nós temos um objetivo, salvar vidas e seguir aquilo que a ciência preconiza. A ciência preconiza vacina e isolamento social. É isso que a gente vai fazer. Não tem tratamento precoce, não tem porque os setores econômicos, né, prevalecerem em detrimento da vida, né? A gente não pode... A saúde, né, ela é inimiga aí do econômico, não, elas são os dois caminhos juntos, né? Não tem como, não tem essa separação, né? É mais importante salvar o econômico do que a vida. Então, a gente deixou isso muito bem claro e continuamos aí. Continuamos em frente, levando, e não é isso que vai nos abater, não é isso que nos restringiu, que nos impediu de tomar as medidas, e a população sabe que é necessário, Araraquara não vai hesitar em decretar um lockdown para salvar vidas. Então, essa é a minha mensagem final para vocês. Muito bem, secretária. Acho que merecemos uma salva de palmas muito forte para a Eliana e toda a equipe, né, o prefeito de Araraquara. Eu peço, inclusive, que todos abram aí as suas câmeras, né? A nossa assessoria, desde o início, está pedindo para fazer uma foto
eu acabei esquecendo, né, Clara? Mas agradecer a secretária Eliana Monaim, é muito importante essas suas colocações, né? E também me parece que outras cidades próximas, né, do próprio São Paulo também já tiveram experiências semelhantes, né? Mas a mais conhecida e que nos chama atenção é Araraquara. Então, eu quero, com isso, agradecer, né, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, né, a sua bela contribuição, importante contribuição, que vem ao encontro do que nós acreditamos. Inclusive, hoje mesmo, o prefeito de Goiânia recebeu das minhas mãos, né, um documento provocativo para convidá-lo para fazer um lockdown, para construir junto, naturalmente, e isso não decreta da noite para o dia, é óbvio, e que o nosso objetivo é que as vidas que podem ser salvas, e nós sabemos que muitas podem ser salvas, elas, de fato, tenham a decisão, né? A decisão dos agentes públicos que, nesse momento, enfrentam essa pandemia. E aí, aqui, o nosso objetivo é esse. Então, eu quero agradecer, me parece que na assessoria podemos encerrar a nossa audiência pública, dizer que a sua mensagem final foi, não só a final, mas ao longo de toda a sua exposição, Eliane, nos motivou muito para poder tomar nas rédeas, não deixar as coisas como estão acontecendo aqui em Goiânia, que de fato nos preocupa muito. Bom, gente, encerramos mais uma audiência pública aqui da Câmara Municipal de Goiânia. Agradeço a nossa equipe profissionalizada aqui da Câmara Municipal, a secretária Eliane, todos vocês. Tivemos uma participação recorde nessa audiência, né? E, com certeza, secretária, outros momentos serão necessários para a gente trocar mais conhecimentos e experiência. Muito obrigado. Eu agradeço, uma boa tarde a todos e estou à disposição. Aquilo que a gente puder contribuir, a nossa humilde aqui parceria, né, a gente está à disposição, né, para todos. Acho que é importante a gente compartilhar os bons e os maus momentos. Isso faz parte do crescimento de todos. Muito obrigada mesmo pela participação. Eu aproveito aqui agradecer também, não sei se a nossa vereadora Ava Santiago queira também fazer um agradecimento, lembrar da nossa audiência pública amanhã, secretária, a senhora ter uma noção, nós vamos fazer uma audiência pública para discutir um projeto de lei que já passou, esse que a vereadora Ava falou, a respeito de tornar as escolas como unidades essenciais, na prática burlar, né? Então, amanhã eu quero convidar todos e todas aqui para participar conosco também. Eu não sei se a vereadora Ava Santiago... A vereadora está na sala. Bom, então eu quero agradecer, né, inicialmente a vereadora Ava, todos os integrantes da Frente Parlamentar, os participantes aqui dessa audiência pública, e mais uma vez a nossa secretária, e declaro encerrado a nossa audiência pública e até amanhã, como realizaremos outra. Muito obrigado. Por favor, abram as suas câmeras para as fotos. Quase todo mundo fechado. A internet baixou, mas tá bom. Podemos encerrar. Ah, bom, tem gente abrindo, vamos lá. Olha ali, a Maria Angélica abriu, muito bem, Maria Angélica. Legal, a Tata, lá do MST. Já tem gente abrindo aí, né? Eu estou vendo aquela lá que está... Abraços! Abraços, muito bem, irmã Guida, muito bem, irmã. Aí, ó, o sorrisão. Muito bem. Eleomar, muito boa a participação. Siqueira, muito bem. Gabinete vereador, a deputada Adriana Corsi. Muito bem. Pessoal, eu acho que aí, né? Quem já puder abrir, abriu. Então, vamos encerrar. Eu vou fazer aquele encerramento lá
ela como é que chama? Aqueles programas que já encerra de uma vez, né?